Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Pode Deslacrar. Hoje temos uma convidada aqui super especial, que é a Gisélia Rosa. Ela que é formada em psicanálise e ela vai conversar com a gente sobre saúde emocional e vai ser um bate-papo muito legal. Então, não percam! Seja bem-vinda, Gi. Obrigada, Karen. Obrigada, Laura. A todos do podcast. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, porque esse assunto é muito importante, né? E a gente queria começar te perguntando o que é ter uma saúde emocional saudável? Essa é uma pergunta bem, assim, relevante, porque... Karen, hoje a saúde emocional vem sendo muito falada, né? E o que é uma saúde emocional? É a capacidade que o ser humano tem de gerir as suas emoções, né? De administrar as suas emoções. Nem sempre consegue para o lado positivo, né? Tem o lado positivo e o lado negativo dessas emoções. Então, todos nós temos essas emoções que elas são involuntárias. Então, acho que todo mundo já viu o Divertidamente, né? Não tem como não falar desse filme. Então, ali ele mostra exatamente as nossas emoções. Então, a nossa saúde emocional nada mais é que isso. É nós termos uma capacidade, uma ferramenta para lidar com as nossas emoções, apesar delas serem involuntárias, né? Sim. Então, assim, é um descobrir, é um autoconhecimento de como você se posicionar para lidar com cada emoção que aparece durante o teu dia a dia, durante situações externas que acontecem com você, como eu vou administrar isso? Então, isso basicamente se fala a saúde emocional. Que legal, então, essa frase, gerir as emoções, né? Porque muitas pessoas só procuram ajuda quando elas estão passando por algum problema, quando elas estão desconfiadas que elas podem estar com algum diagnóstico nesse sentido. Então, é muito importante que as pessoas procurem a terapia sem que seja pontualmente porque está passando por alguma coisa, alguma tragédia, alguma coisa assim, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, que a gente precisa fazer terapia para não ter que fazer terapia, né? Então, assim, todo mundo deveria fazer terapia. Eu acho que é necessário você ter uma escuta sem julgamento, você poder colocar as suas questões e, além do mais, quando você fala... A gente sempre fala muito sobre isso também, a cura pela fala, né? Então, quando você fala, quando você coloca uma questão de desafio que você está vivendo, um comportamento, um trauma, você reorganiza os seus pensamentos. Então, às vezes, o terapeuta nem precisa te orientar nada. Às vezes, aquilo é tão assim, vira uma chave para você, que você reorganiza os pensamentos e começa a entender, puxa, entendi o que aconteceu. Já sei como que eu devo fazer, me posicionar nisso. Só que, infelizmente, hoje ainda é um tabu a terapia. As pessoas veem como algo que é para quem, né, tem um distúrbio assim, um distúrbio né, desse jeito, daquele e tal. Ou terapia é para pessoa louca, né? O que sempre falam. Ainda tem isso. Então, se todos nós nos conscientizássemos que a gente precisa de uma ajuda, de uma ferramenta para gerir nossas emoções, nós faríamos terapia. Sim. E você atende aqui em Curitiba? Atendo. Hoje eu atendo só online. A gente tinha um consultório presencial, mas a procura do presencial não é tanto. Depois da pandemia, então pegou muito essa questão do online. Então eu atendo só online, sabe? Então hoje eu atendo aqui, atendo do Brasil, atendo fora do Brasil, atendo fora de Curitiba. Então tem muitos estados já que eu atendo. Também fora do Brasil, um dos meus maiores países que eu atendo é Dubai, né? Então, que legal! Muito legal. São brasileiros que moram em Dubai? Brasileiros que moram lá. E aí eu conheci, um foi indicando o outro e assim vai. Então, né, atendo na Alemanha. Que legal! Atende já em Portugal. Então, atravessou fronteiras mesmo. Sim, na Arábia. Então, eu me vejo assim, me sinto muito realizada com isso, em poder levar essa mensagem, né? Da saúde emocional. De realmente mudar, tirar a pessoa de um estado, né, X para um estado Y. Isso é muito importante, porque nós precisamos ter esse olhar para as nossas emoções. Porque, infelizmente, hoje ainda é julgado assim, você tem uma doença, uma dor, você vai ao médico.
né? Você tem uma fratura, você vai procurar uma ajuda. Você está com um problema, vamos dizer, espiritual, você vai também procurar uma ajuda. Mas é porque emocional tem essa ainda barreira. Sim. Eu não posso procurar. Ah, isso é emocional. Quantos de nós já não foram ao médico e não achamos nada? E ele simplesmente fala assim, é emocional. Sim. Tá, e aí você sai de lá e faz o quê? Sim. Né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar. Eu ia te perguntar até sobre isso, porque eu já vi no seu conteúdo você falando sobre também os problemas físicos, as doenças que vêm por conta do emocional, né? Que às vezes as pessoas negligenciam a saúde emocional, mas, na verdade, muitas doenças que a gente carrega durante a vida têm uma raiz no emocional, se não todas, né? Se não todas. Exatamente. Então, eu me especializei também nisso, na origem emocional das doenças, das dores, dos comportamentos. Porque o que acontece, Karen? A genética que nós possuímos, então, ela vai ditar. Você tem uma predisposição genética para tal doença? Ah, então vai dizer ali que tem uma porcentagem que você vai desencadear tal doença. Mas hoje a epigenética nos diz que não é bem assim. Sim. E que o teu ambiente vai direcionar se você vai desenvolver essa doença ou não. Mesmo que você tenha uma predisposição genética. Olha Nós vemos só. aí muitas pessoas que não têm predisposição genética para tais doenças e acabam desenvolvendo. E o contrário também. Olha só. Então, hoje, existe a epigenética que fala a respeito disso, que são outros fatores, como ambiente, alimentação, atividade física. Então, um ambiente tóxico, você viver... Então, tudo isso vai ditar se aquele ambiente vai cooperar para você desencadear uma doença. E sim, vamos falar que 95% das doenças que o nosso corpo reflete, ela vem de origem emocional. Desde uma gripe, como uma alergia, como uma dor de estômago. E a gente sempre acha, né? Puxa, não, é por causa que isso aconteceu, porque eu comi tal coisa, porque eu fiz isso. E nem sempre. Né? A origem, o que acontece? Existe um fator primário que, quando nós passamos por uma situação impactante, que é um trauma, a gente recebe em 3 níveis, que é no cérebro, né? Que é a nossa psique e é o nosso órgão correspondente. Então, conforme o teu cérebro recebe aquilo e passa para as tuas emoções, o teu corpo começa a manifestar aquela dor ou aquele sintoma no teu físico. E aí nós olhamos assim, puxa, mas uma doença é ruim, né? Ah, mas uma dor é ruim. E nós precisamos olhar ao contrário. Essa dor está me sinalizando algo. O que o meu corpo está querendo dizer? Sim. Né? Então, assim, quando surge uma alergia... Vamos dizer, uma alergia de pele, dando um exemplo aqui, né? Uma alergia de pele em alguém. Ah, isso aqui é uma alergia, sei lá, às vezes do calor. Alimento, uma areia, o pó, alguma coisa. E nós vamos entender a raiz emocional. Não é só isso. Sim. Então, como que nós trabalhamos? Nós chegamos na raiz emocional do que gerou. Qual foi o fator? Depois do que aconteceu que você ficou assim, que você teve essa queixa. O que houve no teu ambiente que aconteceu, que gerou? E claro que a alergia de pele, ela é relacionada, a gente já, né, mais ou menos já sabe o que aconteceu, mas vamos levando o paciente para ele nos colocar aquilo. E aí, a origem da alergia de pele não tem uma receita de bolo, mas, basicamente, quando a pessoa tem uma falta de contato com alguém, sabe? Seja por uma perda, por um óbito, por uma separação. Porque o teu cérebro, quando ele tem uma separação com alguém, ele entende como morte. Então, se você precisou separar, precisou sair de uma cidade, separou dos pais, avós, qualquer tipo de relacionamento, o teu cérebro entende como uma morte. Seja um divórcio, é uma morte. Seja um óbito, é uma morte. Então, o corpo, aquilo foi tão forte para a pessoa, então nós não podemos dizer assim,
todo mundo vai ter? Não, cada um recebe de uma forma o ambiente. Então, por isso que algumas pessoas desencadeiam, né? Isso e outros sintomas que também têm a ver com isso. Mas é aquela privação de contato. Então, eu tive uma privação de contato e isso me trouxe essa alergia. E isso pode ter acontecido em qualquer fase da vida. E aí, o que acontece? Toda e não vez... ter desencadeado na época que aconteceu. Pode ter desencadeado e melhorado. Ou toda vez que a pessoa passa por uma conotação parecida do evento primário, manifestar uma alergia. E aí, dependendo da região do corpo, eu vou te dizer se você queria ter o contato com alguém e você não teve, ou se você não queria ter o contato com alguém e você precisava ter esse contato por questões de trabalho, por questões familiares. É bem assim, é sério e também é muito profundo. Nossa. E aí, cada vez que a gente entende um pouquinho mais, a gente vai se apaixonando por esse mundo. Com certeza. Porque quando alguém fala uma queixa para você, por exemplo, de uma enxaqueca, quem que não teve uma dor de cabeça? Quem que nunca teve? Essa dor de cabeça eu tô tendo porque, sei lá, um cheiro, um perfume. Não é só isso. O cheiro estava no contexto da cena que foi vivenciada, que você recebeu, né, como um desafio, que foi impactante. Então, não é só isso. Quando a gente passa por um fator estressante, um trauma, tudo marca as nossas células. Então, seja o cheiro, seja o ambiente, seja o calor, o frio. Então, tudo marca. Sabe? Então, tudo isso a gente investiga o que aconteceu naquela cena, é uma investigação e a gente faz alguns cálculos dentro também da idade da pessoa para entender melhor aquele fator emocional, o que estava acontecendo e o que gerou aquilo. E aí, quando vocês atendem um paciente assim, como que funciona o tratamento? Então, aí nós fazemos essa investigação no primeiro momento. Já no primeiro atendimento, a gente consegue encontrar a raiz emocional, né? Então, no primeiro atendimento, assim, normalmente a gente já consegue sabe. entender porque o caminho, o sintoma nos guia, né? Você pode chegar para mim e falar assim, eu quero tratar uma enxaqueca, mas eu não vou olhar como enxaqueca, eu vou olhar um pouquinho mais a dor, como que dói, qual horário que dói mais, e essa investigação. E aí nós fazemos uma ressignificação, ou seja, nós mudamos aquela cena, nós transformamos aquela cena que aconteceu. Porque o que acontece? Quando nós passamos por uma cena impactante que nos trouxe algum dano, o nosso cérebro fica num vórtice chamado vórtice de trauma. Então, é como se o seu cérebro estivesse revivendo aquele trauma todos os dias. Por exemplo, assim, se alguém teve um acidente de carro. Sim. Então, toda vez que você pega o carro para você ir para o seu trabalho ou para alguma atividade, você revive aquele trauma. É como se você, sem você querer, automaticamente vivesse aquilo novamente. Então, nós trabalhamos naquela cena, ressignificando isso, tirando o cérebro do vórtice de trauma e levando para o vórtice de cura. E aí, é como se nós informássemos o cérebro assim, não precisa mais manifestar essa dor, porque foi para aquele momento. Hoje já passou. Entendeu? Nossa. Hoje tudo já passou. É muito interessante. É muito interessante isso que você falou. É tão profundo, o ser humano tem tantas complexidades, né? Porque o Ted, meu esposo, também está estudando psicanálise e ele vem falar... Aí, essa semana, ele estava até comentando sobre crianças que foram amamentadas, crianças que mamaram na mamadeira e a diferença que isso vem na vida do adulto depois e até ações do comportamento. Então, o ser humano é cheio de complexidades que faz... de nós muito intensos, mas também é uma coisa bonita, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar vigiando o tempo todo, né? Exatamente. Porque, às vezes, a gente tem um comportamento e nós não sabemos por que gerou isso, né? Ou porque, poxa, eu não queria agir assim, mas eu ajo assim. Por que eu não consigo mudar? E porque existe uma lealdade também no nosso clã familiar. Então, a gente quer ser leal a algumas situações dos nossos pais, né? Ou existe alguma lacuna que realmente lá atrás, né, a gente não teve, seja até o parto, né, quando é normal, quando é cesárea. Então tem tudo assim ligado, interligado. Então é uma caixinha de surpresa, eu falo, ser humano. Então, por isso que quando a pessoa manifesta algum tipo de comportamento, alguns sintomas,
A gente procura, às vezes, as pessoas, né? Eu quero fazer terapia, mas não quero ir lá atrás, olhar. Não, nós não vamos viver lá atrás o passado e ficar só naquele momento. Nós vamos entender só a tua história para pontuar e mapear, né? Para poder ressignificar, né? Muito, muito. E realmente, assim, é uma complexidade muito grande, cara. E coisas que a gente nem imagina faz parte, às vezes, do nosso sucesso ou não, né? Como a presença de um pai, a presença de uma mãe, a falta deles, né? Então, tudo isso norteia para o ser humano que nós vamos ser, né? A gente fez terapia ano passado e o nosso psicólogo falava, nada vem do nada. Exatamente, tive esse comportamento isso, essa semana, tal. Do nada eu fiz isso. Não, nunca é do nada, né? Nunca é do nada. Sempre tem alguma coisa que gerou isso. É tipo aquela música, né, da bailarina lá, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. E aí tem uma pergunta aqui bem interessante. Na era das redes sociais, como cuidar da saúde mental na era das redes sociais, né? Questão da comparação, às vezes raiva, né? Ainda mais agora que a gente vive um período de polarização. Então, ou você é do lado A ou você é do B e ambos se odeiam. Então, como funciona essas orientações, assim? É assim, não existe um padrão, né? Então, a sociedade tenta colocar um padrão em relação a isso, né? E como a gente falou, hoje a parte emocional está muito, muito falada, né? Muito falada nas redes sociais. E essa questão da comparação é bem séria, porque nós, às vezes, nos pegamos nos medindo com a régua do outro, né? E isso é muito prejudicial, porque a comparação, ela nos leva a uma competição. Sim. Né? É uma competição. E isso é tão falado que nas redes sociais ninguém vai postar os perrengues da vida, né? As dificuldades da vida. Ninguém vai colocar lá, né? Eu passei por isso, eu tive essa tal dificuldade, eu estou vivendo esse problema. Não, muitos não colocam. Então, a gente entender que aquilo que está nas redes sociais nem sempre é a verdade no 100%, né? Sim. Ou, às vezes, é uma autoafirmação que as pessoas precisam colocar ali para se autoafirmarem, né? Para colocarem algo para que elas também se sintam bem na sua autoestima. Mas quem está por fora olhando, prestar atenção que às vezes não é aquela história verdadeira. Que existe um ser humano, que existe alguém que tem problemas, existe alguém que tem suas dificuldades. E que se basear numa rede social para você gerir a tua vida não é saudável. Porque no momento você vai ver que aquilo é um castelo de areia. Né? É um castelo de areia. Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, não adianta você olhar em relação ao outro, a vida do outro, aquilo que ele está colocando ou postando ou, né, se manifestando em relação a isso. Não precisa você se expor tanto, né? E se proteja, se olhe. E eu acredito assim, Karen, que tudo começa entendendo quem é você. Quando você sabe quem é você, quem você é, o porquê você está aqui, onde você quer chegar, e se você se ama, o que o outro faz não vai atingir você. Sim, a identidade, né? A identidade. Eu acho que isso é muito forte. O teu valor, sabe? Qual é o meu valor? Qual que é a minha identidade? A gente trabalha muito isso com as crianças, né? O teu valor, a tua identidade, quem é você? Quais são, né, os valores dentro da sua casa? Então, para quê? Para que eles entendam, quando eles crescerem e forem adultos, o que faz parte deles e o que faz parte do outro, né? Sim, sim. Isso é essencial, né? E assim, existe algum estudo que analise... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estou fazendo uma pós em jornalismo e fala dos espectadores e dos telespectadores do jornalismo antes das redes sociais e agora, que mudou totalmente a comunicação. Existe um estudo assim dentro da psicanálise? Esses eram estudos feitos com seres humanos que não estavam tão viciados nas redes sociais. E agora a gente tem que ter uma outra linguagem, uma outra abordagem com eles depois das redes sociais. Assim, eu falo que principalmente hoje adolescentes, né? Adolescentes e crianças, é uma abordagem assim... muito diferente, eu acredito, sabe? De olhar assim para mim, quando eu era, né, vamos dizer, adolescente, criança, e hoje muda-se um pouco, né? Porque hoje eles não querem, hoje é algo que
é mais difícil de você acessar, é mais difícil de você estar ali acessando, vamos dizer, as emoções deles. Às vezes são muito fechados e você, às vezes, tem que usar das redes sociais para chegar até eles, né? Usar então, a assim, favor, né? usar a favor para né, tocar, para chegar e conseguir ter o acesso a eles, né? Porque hoje, infelizmente, eles estão muito fechadinhos nisso, né? Sim. Então, assim, dentro de tudo isso, esse estudo eu desconheço. Eu não cheguei a ver ainda em relação sobre isso, né? Mas o que a gente tem é algumas ferramentas que a gente acaba utilizando para atingi-los e para ver que a gente percebe que algumas coisas mudam, com certeza, sim, né? Para atingi-los, para tentar reverter algumas coisas, né? Mas, e também, assim, dentro desse tema, a gente trabalha muito a família, né? Não só uma pessoa, mas a família, né? Eu fiz uma pós também em terapia familiar, já para olhar esse contexto. Sim. Porque é um olhar como um todo, né, Karen? Então, assim, não adianta a gente tratar uma pessoa sendo que o ambiente permanece doente, né? Isso é verdade. A gente que trabalha, né, em casalar como voluntário, quando chegam as famílias para adoção, a família inteira faz terapia, é indicado a família inteira fazer terapia, e não a criança porque ela vai para um novo lar, mas todos juntos, né? Exatamente. Para viver essa fase de adaptação. Exato, porque se é uma queixa dos pais com a criança, se ela voltar, a criança desencadeou aquilo porque ela é resultado de algo da família. Sim, né? Então, assim, se ela voltar para o mesmo ambiente e nada mudar, se o ambiente não muda, nada muda. Sim. Então, a gente precisa trabalhar com os pais ou responsáveis para que também essa mudança possa ser permanente. Porque aí não adianta se a gente olhar só, ou seja, para os pais ou esposo, né? Marido, mulher ou a criança. Não adianta. Sim. Né? É um todo. Até tem um caso de uma criança que eu atendi que a mãe me procurou, mas eu nem precisei atender a criança. Eu atendi só a mãe. Só a mãe. Nossa. Porque, assim, era uma situação que ela não estava sabendo lidar. Que a mãe estava fazendo desencadear na criança. Ela não estava sabendo lidar. E aí, quando a gente ajustou algumas coisas ali, ela entendeu. E ela, puxa, né? E eu nem precisei falar com ela. Então, assim, é como se fosse mágico, né? Mas não é. Mas é bem... Quando você entende o teu papel... né? O teu posicionamento, aí as coisas fluem, né? Tendem a fluir. Sim. E você tem algum exemplo, assim, que você lembre agora, assim, de pessoas que estavam, por exemplo, você falou da alergia, né? Com alguma doença, assim, foram fazer terapia e aí até pararam de usar a medicação porque aquilo parou de se manifestar no corpo, assim. Então, eu tenho... Um exemplo bem interessante que eu falo, ela não usava medicação, mas era um trauma terrível que ela tinha de pena de ave. Nossa. Ela me procurou assim, que ela tinha medo, pavor de pena de ave. E aí eu falei, puxa, ela falou assim, olha, eu tô cansado das pessoas falarem para mim assim, mas uma galinha não faz nada, um passarinho não faz nada, uma ave não faz nada, não precisa ter medo, pega. Tipo, forçar as pessoas a pegarem, aquela coisa, né? Porque ninguém entende. Forçar a vencer o medo, né? Ninguém entende, porque não é uma fratura exposta. Não tá aparecendo uma dor, né? Não aparece num exame, num laudo, enfim. E aí ela tinha muito medo. E aí nós fomos investigando, tá? Fui conversando com ela. Chegou numa fase de, em torno de 1 ano e meio, 2 anos, a avó cuidava dela. E ela fugiu para o quintal, assim, e tinha um rio perto, e a avó não encontrava ela. E quando a avó foi encontrar, ela estava próxima a esse rio. E a avó ficou com muito medo. E aí eu falo assim, gente, né? A gente tem umas ideias. Por que não colocou um banco, uma cadeira, fechou a porta? Não, ela disse que lembra que ela ia passar pela porta e na porta estava cheia de pena. Então a avó deve ter colocado alguma coisa ali para impedir que ela saísse, amedrontar ela. Então eu sempre falo, por proteção, né? Os nossos pais fizeram coisas para nós e nos colocaram muito medo por proteção, né? Não foi com uma má intenção, mas gerou trauma. E aí ela não conseguia passar por ali por causa da pena. E ela não conseguia pegar um frango, fazer um frango, cozinhar em casa. Ela disse que na TV, quando passava
propaganda. Ela disse que dava um mal-estar nela, um negócio ruim. Assim, e aí, uma vez, um outro fato, quando ela tinha em torno de 7 anos, ela foi numa granja com a mãe e a mãe forçou ela a segurar uma galinha e tal. Então, assim, era um trauma terrível. E ela assim, tinha bloqueado as memórias ou ela lembrava? ela lembrava, né? Eu fui perguntando o que aconteceu aqui nessa fase dos 7 anos, né? O que aconteceu nessa fase? E ela foi me falando. E aí nós fomos trabalhando e ela fala assim para mim hoje. Eu falo, e aí, como que tá, né? E ela falou assim, olha, agora eu olho na TV, a propaganda, ela fala assim, é como se, né, nada tivesse acontecido. Ela falou, tinha uma pena no meu carro, eu consegui limpar, tinha pena não sei onde, eu consegui varrer. Eu fui num lugar onde que tinha alguns animais e tinha algumas aves, eu consegui chegar perto. Não tô pegando ainda. Mas já, tá então, no processo. Assim, no processo, já. Teve pacientes também de ansiedade, né? Ansiedade que é uma que eu atendi, que ela tinha muita ansiedade, a mãe tinha falecido e ela desenvolveu uma ansiedade, assim, um medo muito grande, medo de ligação, de darem notícias ruins, isso. Que aí toca o telefone, é fulano, sabe? Então a gente trabalhou, ressignificou e eu converso com ela, ela falou, nunca mais tive crise. Olha então, só. assim, porque é uma raiz derivada do medo, com né? certeza. Tem uma outra moça que foi também bem interessante, que eu atendi ela uma vez só. E ela tinha muita alergia no pescoço. Saiu um grosseirão, assim, do nada. Do nada, que não é do nada, saiu um grosseirão no pescoço dela. E aí nós fomos entendendo o que estava acontecendo e tal. E aí, a princípio, as pessoas falam, né? Nada, não é isso, tal. E a gente sabe que tem alguma coisa a ver. Então, e aí nós conseguimos entender, encontrar essa raiz. E ela era uma jovem também. Depois eu conversei com a mãe dela, como que tá fulana? Ela falou, olha, o pescoço sumiu, assim, parece uma pele de bebê. Nossa. Ela falou assim, não tem nada. Ela falou, foi assim, e foi muito interessante isso, que foi uma vez só que eu atendi ela. E aí a gente vai falando, vai lembrando, né? Sim. Teve uma outra na escola das crianças. A gente estava conversando, e aí eu estava conversando com uma mãe, né? E chegou a menina. E aqui em cima, assim, nos olhos, na parte da pálpebra, assim, estava escamando todo os olhos dela, sabe? Só de um lado. Nos dois. Um pouco assim na testa, né? E aí eu olhei pra ela. Daí não tem como, né? Tem coisas que eu olho, você deixa passar. Você finge que não vê e tal. Mas aquela criança me chamou a atenção. E eu sentada com a mãe dela, ela veio, eu olhei pra ela. Daí ela saiu, tava andando de patins. Eu falei assim, o que aconteceu com ela? Não sei, ela amanheceu assim. Nossa. Aí eu falei assim, ela viu alguma coisa que ela não queria ter visto? Teve alguma coisa que ela viu que ela ficou muito assustada? Que foi algo ruim que ela presenciou? Ela ficou tentando lembrar. Não. Fui perguntando alguma coisa assim, nesse sentido e tal. Não. Aí daí a gente começou a conversar de livro. E aí ela começou a falar. Que ela tá muito vidrada assim no livro, ela queria ler tal livro, mas ela não conseguiu comprar com o dinheiro dela. Tá aí. Falei, entendi. E daí ela estava com uma dificuldade para ter a coleção do livro. E ela tinha tido um e estava lendo e queria terminar logo, mas aí a mãe também pedindo para que ela ajudasse em outras coisas. Ela não tinha todo aquele tempo para ler o livro e tal. E ela disse que foi bem assim puxado para ela aquele dia assim que aconteceu. E aí a menina veio e tal. Daí eu perguntei para ela. Aconteceu alguma coisa assim que você viu, ou alguém que você queria estar junto, que você queria estar próximo, perdeu de vista e tal. Não. Tem alguma coisa que você queria muito ver e você não conseguiu? Daí ela olhou assim pra mim, meu livro! Deu. Tá. Aí ali eu conversei com ela, tal, mostrei para ela os pontos, assim. No outro dia eu mandei mensagem para a mãe. Eu falei, e aí, como que ela tá? Ela falou assim, nossa, eu tenho que te agradecer, porque eu ia levar ela no dermatologista. Ela falou assim, desapareceu. Ela falou, ela pode até usar maquiagem. Nossa. Ela falou, tem um pouquinho só na testa, mas que já tá sumindo. Meu Deus. Então, assim, quando você entende e você fala e traz essa consciência pro teu corpo, aí você entende. Aí você caminha para cura. Caminha pra cura. Ela ligou o livro à atenção da mãe? E a visão. Era algo que ela queria, o livro, ela queria ler muito, que ela gosta de ler, e ela queria terminar
a leitura. Só que aí a mãe pediu para ela, né? Ela tinha outras coisas para fazer, então para ela não ficar só no livro. Mas ela queria muito, então ela sentiu assim, alguém arrancou de mim aquilo que eu queria ver. E aí o que o teu corpo responde? Aí ele traz uma alergia e todos esses sintomas são para nossa sobrevivência. Nossa, gente. Exato. Por isso que pessoas se envolvem às vezes com vícios, porque é uma questão de sobrevivência. É uma questão tão forte que eles passam às vezes em relação à carência normalmente, que precisam de algo para sobreviver. Para suprir aquele E para momento, conseguir sobreviver, porque se não fosse aquilo, talvez nem estaria aqui. Nossa. Então é muito sério, né? Então é a gente investigar a história. Não é só simplesmente a gente conversar sobre a sua semana. Ou trazer um diagnóstico, ou trazer um diagnóstico pronto. Não. Cada caso é um caso. É entender a tua história na íntegra, né? É entender, assim, o que está acontecendo, né? O que aconteceu aqui, né? Então, tem uma outra moça que ela me procurou e também ela tinha problema respiratório. E era asma, né? E aí a gente conversou e tal, e ressignificamos tudo. E ela me falou que ela não estava usando mais bombinha. Nossa. Então não tem preço, né? Não tem preço, gente. Não tem preço quando você olha e ajuda alguém. E você entende que existe isso. É claro que se a gente for falar, né? Tem pessoas que, não, isso não é verdade e tal, né? Sim. Enfim, já desacreditam. Já colocaram muito em alguns vídeos que eu coloquei. Não, eu já tive isso, mas não foi bem assim. Sim. Tá tudo bem você discordar, fica tranquilo, né? Mas a gente sabe, e eu tenho vivido isso dentro da minha casa, com os meus filhos, já tive experiências com eles também, assim, de alergia, de medo, né? Sim. Então, dentro de casa é nosso laboratório, né? Até meu esposo também já passou por isso, né? Vem aqui, já sei o que é, né? Sobre isso, vamos lá. E comigo também, né? Então, eu já sei, a gente já traz essa consciência. Porque a gente vive um momento que impõe a indústria dos remédios, né? Tudo você tem um remédio para resolver, né? Então, é um pouco mais profundo também que a indústria farmacêutica não quer muito que as pessoas se curem, né? Exatamente. Descobrindo suas próprias emoções, mas que Exato. consumam, né? Exato. E assim, óbvio, em alguns momentos é necessário, mas com certeza esse excesso de remédios, principalmente para doenças que são ligadas ao emocional, muitas vezes estão em excesso, né? Com certeza. E atrapalham esse processo. Né? A gente sempre orienta, se possível, depois de uma ressignificação, pode ser que piore um pouquinho. Porque é como a gente, né, faz um pouquinho bagunça ali, né, no bom sentido, mas vai assentar em até 2 semanas, 3 semanas. Então, se você conseguir ficar sem uma medicação, por exemplo, dor de cabeça, né? Não uma medicação de uso contínuo que a pessoa usa, a gente nunca, né, diz para não deixar né, de utilizar. Mas assim, no processo me deu muita dor de cabeça. Se você conseguir ficar sem, porque interrompe o processo do teu corpo, sabe? Sim. Porque o teu corpo, ele tem toda a capacidade dele se autocurar. Tem toda a capacidade. A gente pode ver através de um machucado. De uma ferida, às vezes, que a gente arranha em algum lugar e cicatriza sozinho, às vezes, sem você por nada. Então, é um processo do teu corpo. Então, se não está cicatrizando algo, né, em nós, então tem algo a ser tratado, porque é para cicatrizar, né, naturalmente. Então a gente vê muito isso nas crianças, né? As crianças ali têm uma cicatriz logo, um machucado logo passa assim, já sara. Então é esse caminho, né, dessa consciência, Com certeza. E quando você tem um paciente, você sente assim, aqui já está no momento de dar alta, ou você continua, mesmo depois que essa pessoa às vezes tem uma coisa específica, é uma alergia, mas depois ela continua ou é uma coisa meio pessoal? Ela pode decidir parar ali porque resolveu a alergia? Depende do caso que ela vem me procurar. Às vezes ela vem para uma alergia e tem umas outras coisas ali, umas ramificações, né? Que a gente começa a desenrolar aquele novelo. Então, se ela normalmente ela quer tratar isso, aí eu sempre pergunto, surgiu uma outra coisa, você quer olhar para isso? Não quero olhar só para isso. Ok, vamos olhar só para o que você quer, né? Se você quer olhar para isso, aí a gente olha para isso também. Então, eu deixo muito à vontade, sabe? Como tem pacientes que eles querem ficar
mais tempo querem ficar só assim para conversar, Sim. para trazer o dia deles, não querem tratar nada assim, né, específico, pontual, quanto tem aqueles, não, eu quero vir para isso aqui. Né? E resolvendo. Quero ir resolvendo isso, quando a gente, em torno de 2, 3 atendimentos. Já está que você mencionou que teve uma que teve um atendimento, um né? atendimento só. E para ela foi o suficiente, assim. Foi que ela veio com a queixa só da alergia, né? No pescoço. E aí foi aquilo. Então, assim, ela ficou com alergia. Eu falei, olha, a gente conversou tudo. Eu falei, ó, se possível, se você conseguir não usar pomada nesse período, mas se você, né, precisar, tudo bem. Sim. Mas para o teu organismo entender. E aí ela não precisou usar e aí limpou ali, né? E aí não precisou mais, porque ela não tinha outras questões, ou se tinha, não quis tratar naquele momento. Era aquilo ali para ela. Mas é aquilo ali. Então, tanto que as questões emocionais de comportamento, né, quanto de dor. Sim. Então, porque às vezes as pessoas sentem dor, mas às vezes não sentem dor ou uma doença. É um comportamento. Sim. Né? É um estresse, é uma raiva, é uma rejeição, é um abandono, é uma dependência emocional, é uma codependência. Então, tem tudo isso também, né? E você falou do Divertidamente. Eu acho que Divertidamente exemplifica muito isso, né? Muito. De emoções e como que elas estão funcionando, em que momento que elas se expõem. Não sei, no 2, que a menina tá virando adolescente, daí ela começa a esconder alguns sentimentos. Eu acho que todo mundo meio que passa por esse processo, né? Quando é criança é mais espontânea e depois começa a fechar algumas coisas, né? Então, Karen, é bem legal assim, essa questão do filme, porque fica bem claro pra gente, assim, sabe? Em relação a isso, né? Que temos esse olhar, né? Então, a gente consegue observar. Porque o que acontece? As 5 emoções principais, né? O que apareceu no primeiro filme. Alegria, raiva, medo, nojo, tristeza. Então, são as 5 emoções principais que todo ser humano tem. Então, essas são as emoções primárias. E elas são involuntárias. Então, quando surge um fator externo, nós vamos apresentar uma dessas emoções. Sim. Ok, isso é momentâneo. Explodiu, é para ser momentâneo, né? Mas a emoção ela é momentânea. Explodiu, raiva, passou. Tristeza momentânea, passou. Mas elas têm as suas ramificações, né? Sim. Então, o que acontece? Quando acontece um fator externo conosco, uma preocupação, algo ruim que nós passamos, vem primeiro o quê? Um pensamento. Então, vem um pensamento na nossa cabeça. Por exemplo, alguém falou alguma coisa. Puxa, por que fulano falou isso de mim? Eu não merecia. Por que ele citou isso de mim? Né? Eu ajudei tanto ele. Para que fazer isso? Aí vem um pensamento. Esse pensamento desencadeia uma emoção. Que talvez seja da raiva, da tristeza. E isso, o que acontece? Se nós não vigiarmos nesse pensamento, esse pensamento vai crescer. E aí vai trazer uma emoção para nós. E o casamento dessa emoção com o pensamento nasce o sentimento. Então, o sentimento, ele não é momentâneo, ele não é, o sentimento ele não é involuntário, ele é construído. Então o sentimento ele é construído todos os dias. Então eu fico revivendo. Puxa, a Karen falou aquilo de mim, por que ela falou aquilo? E eu fico, né? Aí eu estou construindo o quê? Uma tristeza maior, um descontentamento, um desejo de vingança. E ali eu estou construindo algo. Então eu estou caminhando por um sentimento. Então, legal isso. Então é o casamento, a emoção mais ou o pensamento mais a emoção é igual ao sentimento, que é igual à ação, que é igual ao resultado, né? Sim. E aí nós vamos ter uma ação positiva ou negativa e ter um resultado também de acordo com a nossa ação. E todas as nossas ações, os nossos pensamentos revelam as nossas ações revelam o que a gente está pensando, Sim. né? Então assim, o que a gente tem que cuidar é no nosso pensamento. Sim. Porque às vezes a gente começa, vem o pensamento, vem, a gente fica e concorda e vai e começa a dar vida a um sentimento. E aí nasce um sentimento de descontentamento, de desânimo, de depressão, um estado depressivo, um estado de ansiedade, porque a ansiedade ela nasce ali na raiz, na emoção do medo. Sim. Então ela é uma ramificação do medo. Você pode observar que pessoas ansiosas são as pessoas que viveram grandes medos. Sim. Medo de não dar certo, medo de perder emprego, medo de perder empresa, medo de perder um ente querido para uma doença, medo de diagnóstico. Então tem um
medo muito grande, Sim. que aí o teu cérebro ele entra nesse mecanismo de defesa da amígdala cerebral de luta e fuga, e aí ele te faz trazer aqueles sintomas, né? De, às vezes, uma mão suando, um coração acelerado, uma vontade de ir no banheiro, uma sensação que está faltando ar, e você vai ver, não tem nada físico. Né? É emocional. Então, eu sempre falo isso. O casamento, né, da emoção com o pensamento, nasce o sentimento. Então, a gente tem que pensar muito. A gente fala, né? Pensar no que a gente está pensando. Cuidar dos pensamentos, vigiar Você já eles. parou hoje para pensar no que está pensando? Sim. Né? Então, e às vezes a gente passa muito tempo pensando coisa negativa. Já fazendo tanta coisa, né, que você não para. Sabe que é bem legal você falar isso, porque às vezes a gente até, na nossa noção leiga, assim, das coisas, a gente não percebe que o sentimento vai sendo construído. A emoção, sim, você não vai evitar ela. Mas o sentimento é essa construção que você tem autonomia para poder parar isso, né? Curar isso, cuidar disso, observar isso. Exatamente. Muito legal você falar isso. É prestar atenção, né? Puxa, o que eu estou sentindo? E dar nome, né? Eu sempre falo, dá nome, gente. A gente precisa dar nome. Sim. Porque quando você dá nome, você nomeia a tua emoção, teu sentimento, teu pensamento, teu comportamento, aquilo que tá... Aí você fica assim, meu Deus, é isso? Ai, é uma mentira. Ai, é uma raiva. É um ciúme, é uma inveja. Então vem assim um choque para você e você consegue olhar para você e se posicionar, né, com ajuda ou não, talvez, se você já tem umas ferramentas para isso, para você vencer isso. Sim. Nomear. A gente até vê hoje, tanto professoras quanto mães, quando uma criança se machuca, falando, né? Olha, eu sei que tá doendo, pode chorar. Porque a gente, quando era criança, a mãe falava, não chora, já passou, tá tudo bem. Exato. E a gente vai aprendendo a esconder algumas coisas, a reprimir, né? Então, já tem uma questão, assim, que está sendo trabalhada hoje, né? Eu lembro que quando eu era criança era isso, né? Ou até hoje acontece isso, né? Para a criança não chorar muito. Não, já passou, não foi nada. E às vezes a criança tá lá sangrando e alguém fala, não foi nada, já vai passar. Ou essa questão da criança que eu acho bem explícita, mas também tem uma questão da dor, assim, de falar, mas você tá chorando porque você machucou o braço, pensa que tem gente que nem braço tem, sabe, assim? Então a gente meio que cresce desvalidando, né, as nossas dores e aquilo que a gente sente, né? Então, claro que quem não tem braço é triste, mas é triste também sentir dor no braço, claro, né? eu posso me expressar, né? Sim. E isso, sim. E você sabe que muitas crenças que a gente tem hoje nascem disso. Sim. Né? Homem não chora. Você não pode colocar suas emoções, expor as suas emoções para as pessoas. Você tem que ser forte. Quem disse que a gente tem que ser forte? Exato. Né? A gente não tem que ser forte. Existe ali uma situação que nós vamos passar, nós precisamos viver aquele momento. Nós precisamos passar por aquele momento, né? E as crianças, exatamente isso. Você colocou um exemplo assim muito legal e muito ainda tem muitos que usam engole o choro, né? Engole o choro, e muitas doenças nasceram do engole o choro, gente. Do engole o choro, sabe? De não poder falar. E você sabe que uma coisa muito interessante é que quando as pessoas que têm muitas vezes amidalite, dor de garganta, são pessoas que às vezes não expressam aquilo que elas querem falar. Elas têm medo da opinião do outro, ou às vezes elas numa situação elas guardam e não falaram, ou estão uma sensação de engolir sapo. Então, tudo isso reverbera no nosso corpo. Sim. E as crianças nascem com isso e muitas crenças vêm de lá, de trás, quando a gente ouvia isso, né? Não... já passou, não, né? Nem foi tão grave assim e tal, porque nós também aprendemos assim. E quando nós aprendemos dessa forma, a gente acaba replicando, né? E aí é a gente olhar para a criança e realmente falar assim, doeu, pode chorar, chora. Claro que às vezes, né, os pais não têm muita paciência de ouvir as crianças chorarem, né? Mas é deixar chorar, é deixar expressar, deixa chorar, sabe? Tá difícil para você ouvir a criança chorar, vai para um outro ambiente. Sim. Respira um pouco, né? Vai, mas deixa chorar. Deixa é ela se importante expressar. a gente sentir essa emoção. Uma das situações que é mais importante na nossa vida a gente vivenciar é o luto, né? Então, a dor do luto. E que muita gente não sente, né? E que muita gente não todo sente. mundo passa, reprimido passa, também, é né? julgado porque se hoje tá
indo em algum aniversário, alguma festa, nossa, não está sentindo. Ah, não chorou, não está sentindo. Não. Então, cada uma tem um específico, né? Claro. É uma pessoa única, né? Então, sua singularidade. Então, a gente julga muito, às vezes, as pessoas. E essa emoção de você não viver aquele momento, aquela emoção, vai te prejudicar lá na frente. Sim. E aí, muitas pessoas desencadeiam, né? Depressão, desencadeiam ansiedade por não viver certas emoções que precisavam naquele momento, naquele né? momento. Sim. Precisava, é muito necessário viver. Então, por isso, doeu. Se não doeu na criança, quem, né? A gente está se baseando em nós, mas a criança doeu. Deixa chorar, chora. Não, você está sentindo? Está sentindo. Puxa, eu sinto muito. Né? Ai, ou às vezes a gente mesmo, com alguém que a gente vai conversar, ou amigos, né? Uma conversa informal, a pessoa está com alguma situação de ficar, não, chega, né? Ah, chega, já passou, ai, parte para outra, né? A fila anda, então não é assim, né? A gente ter aquela empatia. E empatia a gente não precisa sentir o que a pessoa está sentindo, porque não vamos sentir. Mas é só acolher, né? Exato. Eu tô aqui com você. Pronto, eu tô aqui com você. Sim. Isso vai passar. Isso vai passar. Então, isso é importante. Porque hoje, pessoas que escondem as suas emoções ou que explodem com facilidade, né? Tem uma raiva, assim, a flor da pele, é muito estourado. Foram pessoas que foram proibidas de colocar suas emoções para fora no momento que tinha que colocar. Entendeu? Ou pessoas que têm vergonha de expor certas coisas, pessoas inseguras, o que os outros vão pensar. Então, ou às vezes, meus pais sempre falavam que eu tinha que ser forte, tem que enfrentar. Não, nós podemos também mostrar a nossa fraqueza, né? Isso é importante. Que hoje a força é a vulnerabilidade, né? Mudou um pouco o nosso discurso, né? Antes a gente, força é você não chorar, não se expressar. Agora é a vulnerabilidade. Porque daí vai ser uma pessoa saudável emocionalmente, né? Que consegue se expressar, se posicionar. Você falou do luto, a gente trouxe a Angelise aqui também para falar sobre a capelania, né? Mas a gente também vê esses tabus assim, eu não piso em velório, eu não consigo olhar para um caixão. E por mais triste que seja, são processos que a gente precisa enfrentar para não trazer outras consequências na nossa saúde lá na frente, né? Exatamente, exatamente. E para você ter uma ideia, Karen, a gente estava falando até de viagem, e quando a gente estava viajando agora, no dia 29 de dezembro, a minha mãe faleceu. Nossa, não sabia. A minha mãe faleceu. Em viagem? Estávamos em viagem. Então, e nós somos 3 irmãos. E nós fomos no dia 6 e meu irmão foi no dia 22. E ele foi para a França. Então, o que acontece? Ali, a minha mãe, ela estava tratando uma fibrose pulmonar. Mas, assim, a gente esperava que ela fosse viver muito tempo e com a medicação que a gente ia entrar para ela usar para impedir o crescimento da doença, enfim. E a gente não esperava que isso fosse acontecer. Então, foi uma situação assim, meu Deus, e agora, né? Estou do outro lado do mundo. Então, assim, é um misto de situações, de emoções que você, difícil de você administrar, né? Então, assim, e aí ela foi internada, meu irmão viajou no dia 22, ela foi internada no dia 24 de dezembro, né? Ela quis ir para o médico, ela estava usando oxigênio em casa, mas ela disse que estava se sentindo cansada. E aí ficou 5 dias no hospital, 4 dias. E aí faleceu no hospital. No hospital, no dia 29. E aí não dava tempo da gente voltar. Não tinha voo, não dava tempo. Aí vem aquele misto, né? Eu quero ver, não quero ver, quero que me mandem foto, quero que façam filmagem, não quero. E é exatamente isso. E a gente se abrir para viver aquela dor, para viver esse momento. Tem sido difícil porque o luto ele não é superado. Sim. É uma emoção que ela não é superada, é uma falta. O luto ele é um sentimento que você não vai superar. Ele vai ressignificando, né? Isso. Mas ele permanece. Isso, né? ele permanece. E assim, você vai entendendo e achando formas de você lidar com aquilo, né? Seja com uma lembrança, com uma foto, com algo da pessoa, né? Que te traz uma paz. Mas claro que por quê? Porque a pessoa é ligada. E às vezes a gente fala em luto, como eu falei, a gente fala em perda somente, vamos dizer, de óbito. E não é só isso. O luto, ele não é só perder alguém para a morte, né? Sim. Alguém morrer, você perder alguém, um ente querido. Mas o luto, às vezes,
vezes você perdeu um emprego, uma pessoa que não esperava, que né, perde um bom emprego, e agora o que eu vou fazer? Rompe um relacionamento. Então, esse também é um luto, né? Sim. Então, assim... E a gente precisou viver esse processo lá, em meio a uma viagem que era o sonho da nossa vida, né? Também tá vivendo esse outro processo que era, puxa, e agora? Né? Então, assim, a gente precisou se abrir para isso e viver. Então, quando eu sinto, assim, que tem dias que pegam mais, eu choro, eu me deixo viver essa emoção, né? Porque é importante isso. Aí tem pessoas que falam, dura 3 meses, 6 meses, 1 ano. Cada pessoa é única. Exato. Jeito, a né? vida dura a vida aquela memória e aquela saudade, né? Exato. Então, assim, e a gente tem aprendido a lidar com isso, né? Com as crianças, porque daí não é só a minha dor. Lógico. É a dor dos meus filhos, Sim. né? E aí, quando você falar, né? Não chora, já passou, e é isso que eu tenho feito com eles. Pode chorar, filho. E às vezes eles manifestam assim, ai, mãe, não vou ter mais avó para fazer isso. Não vai, filho. Não vai. Mas que bom que você teve até aqui ela. Que bom que você tem essa memória, que ela fez isso para você, que você fez isso por ela. Então, e esse é o mais importante, sabe? Então, a gente vai trabalhando dessa forma, assim. Porque nós não temos essa capacidade natural. Não. E como que foi para você, durante a viagem, também ter que ressignificar a viagem e falar, tô passando por isso, mas vamos realizar esse sonho juntos aqui? Ai, foi muito difícil. Foi difícil porque, assim, eu entendia que desde que ela fez o exame e tal, e descobrimos, o médico falou que ela tinha, acho que 20%, 30% do pulmão. Então, nós sabíamos que poderia acontecer, que era grave, e que o médico falou assim, não tem como reverter, né? Pela medicina, não tem como reverter. E, claro, a gente ali crendo, né? E que poderia ela ser curada e tudo mais. Mas, assim, a gente sempre ficou, né, aberto. E de uns tempos para cá, eu vim sentindo assim, sabe? Pensando nisso. Eu até falei para o Eduardo... Assim, eu sentia, eu falava assim, parece que eu não vou ter minha mãe por muito tempo. Então, aquilo eu já fui pensando assim na minha mente, como que eu vou reagir? Como que vai ser isso pra mim se acontecer um dia? Porque, assim, quando a pessoa tá doente é uma coisa, né? Mas pode acontecer outras coisas de acidente e outras pessoas que nem estavam, né, ali para aquilo acontecer, né? E morrer, enfim. E aí, quando a gente foi, mas nunca imaginava me despedir dela e tal, nunca. E aí, quando ela foi internada, eu falei assim, puxa vida, e agora, né? E aí eu falei pro Eduardo lá, a gente conversava, falava, e se aconteceu o pior? Ele falou, amor, ninguém tá livre, né? A gente sabe que é a vontade de Deus, né? Ele deu a vida, ele tira a vida, então é o momento que cada um vai passar. Quando meu irmão me ligou e falou, eu falei assim, meu Deus, eu não acreditei, sabe? Imagina. Eu não acreditei. Mas aí depois eu falei assim, bom, foi o tempo dela, é o momento dela, foi o destino dela, né? Então, assim... E é uma das coisas que eu trabalho também na terapia, né? Que a gente não pode carregar a dor das pessoas, né? Ou muitos veem assim, que eu tenho dó, que isso, que aquilo, porque a pessoa... A gente... De cada destino, cada um tem o seu e cada um cuida do seu, né? A sua história de vida foi até ali, então foi até ali. E eu orei, sabe, a Deus. Eu falei, Deus, eu te entrego isso, né, que aconteceu, eu te entrego a minha mãe. A gente não sabia, né? Não foi uma negligência minha. Claro. E a gente, embora, né? As pessoas questionam. Nossa, cadê os filhos? Mas é que as pessoas estão sempre de plantão. Sim. Para questionar a vida daqueles que estão vivendo. Exatamente. Tem um grupo de pessoas, eu falei isso pro Ted hoje, que não vive, que está de plantão presenciando a vida dos outros. Daí tem muita opinião. Olha, e esse plantão tava lá esse dia. Porque assim, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, é impressionante no momento de dor, ao invés das pessoas, né? Se compadecerem, falaram... Não, elas acabam julgando. Porque não tá aqui, porque não sei o quê. Como se uma viagem para um outro país fosse assim. Você compra rapidinho e pronto. E 2 horas programa. Exato, e reagenda rapidinho. E reagenda tudo muito rapidinho, fácil. né? A gente só tinha passagem para voltar, para chegar, acho que na terça-feira.
à noite. Então, não ia conseguir da mesma forma. Então, eu falo assim, às vezes a gente quer um recurso para a gente se sentir melhor. Sim. Porque, infelizmente, para minha mãe, não ia fazer diferença. Sim. Né? Fez diferença tudo que eu fiz até ali. Então, eu tinha muita essa consciência, sabe, Sim. Karen? Do que eu fiz até ali por ela. A consciência limpa, né? Isso, do que eu fiz até ali por ela, sabe? Então, isso eu trouxe muito. E eu não deixei aquela coisa assim, ai, eu podia estar lá, ai, eu, né, poderia ter feito mais. Não, eu fiz o que eu poderia ter feito. Sim. Eu não sabia fazer diferente. Claro. Eu dei o meu melhor. Então, isso também me ajudou a gente continuar lá e olhar, falar assim, aproveitar a puxa, eu tô viagem. aqui, eu não sei quando eu vou voltar para cá ter essa oportunidade, né? Aconteceu isso, eu também não estava esperando. Se a minha mãe falasse qualquer coisa em relação assim, não tô legal, não tô bem, pra gente, antes da gente viajar, a gente já tinha conversado, eu e meu irmão, nós não viríamos, nós não iríamos viajar, né? Então, assim, foi algo repentino, Sim, né? sim. Então, Uma fatalidade. Uma fatalidade. E aí lá, nesse momento, eu orei e falei, Senhor, eu te entrego. Eu sei que eu fiz tudo o que eu podia fazer com ela em vida. Eu sou bem consciente do que eu fiz, né? Claro que a gente pensa assim, poderia ter feito mais. Mas, assim, fiz o que era possível. Então, assim, eu não consigo mudar essa realidade. Então, agora me ajuda a continuar, né? Sim. E aí, a gente foi lá, continuou. Tinha dias lá que eu chorava, que eu parava um pouco e, né, pensava e chorava. Nós todos chorávamos. Depois íamos para o lugar que tinha que ir e tal. Voltava, às vezes chorava na hora de dormir, sabe? Lembrava, imaginava, poxa, eu não vou ter mais. E assim a gente conseguiu ir lidando com isso e vivenciando a viagem ao mesmo tempo. Eu falo assim, meu Deus, é uma experiência assim desafiadora. Desafiadora, sabe? né? Desafiadora. E é interessante, porque uma vez minha mãe me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, que quando o pai dela faleceu, meu avô, ela falou, eu chorei de saudade, não de consciência pesada. Então, assim, faça tudo o que você precisa fazer em vida pelas pessoas, ame, perdoe e tenha uma atenção para as pessoas que estão ao seu redor, para que o dia que elas partirem, você chore de saudade, Isso. porque faz parte da vida. Exato. E não de remorso. Então, acho que isso é muito importante, Isso, né? Como a gente lida, tem muito a ver com isso, né? Muito. No ano passado, agora vai fazer um ano, a gente também perdeu um tio num acidente de carro, que era irmão da minha mãe. E ele, 59 anos, né, e sofreu um acidente, morreu na hora e tal. E aí eu vi muito isso, assim, da família processando esse luto. A minha própria mãe, que era muito apegada a ele, e ela fala isso, é uma saudade. Nos demos bem a vida inteira, quando brigamos nos perdoamos. E é isso, né? Ninguém, como você disse, ninguém está livre de passar por uma situação dessa. Então, é uma lição também para a gente, no nosso dia a dia, ver o quanto a gente está resolvendo as questões com as pessoas, principalmente as que estão ao nosso redor, que são as que a gente convive mais, né? Que está brigando, mas está perdoando, está conversando, está dialogando, para que a gente consiga... Eu acho que isso faz parte também da saúde emocional, né? Exatamente, porque tem tantas pessoas que sofrem e que às vezes elas não querem nem continuar vivendo por causa daquele ente querido que se foi naquele momento, às vezes de uma discussão, às vezes que não deu tempo de você se retratar, Sim. né? Às vezes que não deu tempo de você, não falei que amava, não disse tudo que eu queria, sabe? Então, tem tantas pessoas que procuram uma terapia por causa disso, né? Sim. Eu não cheguei a tempo, eu não fiz isso. Então, é você viver com intensidade o dia a dia, Sim. né? Todos os dias. Porque, assim, perfeito nós não vamos ser. Não. As pessoas não vão ser. Mas a gente viver assim, independente, né, das situações do dia a dia, a gente saber quem nós somos, o que nós queremos e fazer a diferença, Sim. né, nesse mundo um pouquinho de cada um, né? Então, assim, é viver bem com os... A gente vai ter o conflito em casa, Sim, vai ter uma discussão, vai. e tá tudo bem, né? Mas, assim, na medida do possível, você fazer sempre o teu melhor. Sempre o teu melhor para com o outro. Não se canse de fazer o bem. Sim. Não se canse de fazer o bem, né, pro próximo que está ali com você. Porque poderia ter sido pior para mim se eu não tivesse feito tudo aquilo que eu fiz, né? E ser presente na vida dela. Sim. Né? E aí, para mim, ia ficar pior.
o peso, e eu vou lidar como com essa dor, né? Então eu ia ficar com aquilo ali me acusando na minha mente todos os dias. Sim. Então, viva com intensidade, viva com amor. Vai ter a discussão, vai ter, mas é isso, a gente vai ter uma lembrança da pessoa por saudade. Por saudade, não por remorso. Isso. E é isso que eu sinto hoje. Eu queria dar um cheiro, queria abraçar, Lógico. né? Queria dar um beijo, queria ouvir. Eu vim para contar, né? A viagem, mas durante toda a viagem, aí eu fui olhar no meu celular, né? Então, desde o dia que eu saí, eu falei com ela todos os dias. Então, todos os dias eu colocava as fotos, todos os dias eu mostrava como foi e tal. E aí, no último dia, eu mandei mensagem. E aí ela não respondeu mais. Então, assim, foi bem difícil. Assim, tem sido dias difíceis, tem dias que são mais fáceis, outros não. Mas, assim, eu falo, viva com intensidade. Faça o que você pode fazer aqui, agora. E isso também, Karen, muda, ressignifica a gente ver a vida, sabe? Sim. A gente olha a vida com outros olhos. A gente começa a dar importância àquilo que realmente tem importância, né? Tem tantas pessoas hoje que correm atrás de tantas coisas, né? A gente falando dessa era digital, a gente falando dessas redes sociais, as pessoas que olham um padrão na rede social, eu quero correr para fazer isso, para fazer aquilo, e acabam deixando de viver a célula principal, que é a família, Sim. né? Que é ali a tua base. Então, esse é muito importante. É viver, é olhar para os que estão junto com você, é demonstrar uma palavra de amor, é deixar o celular um pouquinho de lado, né? É abraçar, é olhar nos olhos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente saiu ali fora, a gente não sabe mais. Não sabe, exatamente. Tanto do legado que a gente pode deixar, quanto as pessoas, né, em nossas vidas. Exato. Muito. Então, assim, eu falo assim que isso foi, né, tem sido desafiador e tem me feito olhar mais para esse lado do luto para com as pessoas. Tem me despertado, sabe? Isso foi muito interessante, porque eu comecei a olhar mais, sabe, para isso. Porque, Karen, quando as pessoas, às vezes, a gente vai, né, num guardamento e você, às vezes, fala para as pessoas... ou a gente ouve das pessoas, seja forte, né? Muito, né? Ai, que bom, porque assim, imagine, tava sofrendo. Ia ficar aqui só sofrendo. Gente, isso não ameniza a dor de ninguém. Sim. Isso piora, né? Então, assim, a gente também se cuidar do que falar, como falar. De que precisa tipo falar. de consolo. Às vezes não precisa falar nada, né? Eu precisa sempre penso falar. isso também. Tipo, eu tô aqui, né? Tô aqui com você. Exato. Não precisa triste falar, é só um também. abraço, às vezes a presença, Exato. né? Então, isso me despertou muito a olhar para esse lado também, porque tem muitas pessoas que estão sofrendo com o luto, né? Tem muitas pessoas que não conseguiram superar. Sim. Eu já conversei com pessoas que já olharam e que vieram falar comigo, né, nesse processo, e conversar, me dar os sentimentos, enfim. E aí, ela falou assim, eu não consegui superar ainda, né? Então, assim, a pessoa, o que ela viveu, né? Então, assim, uma forma também que eu quero olhar para isso, para ajudar essas pessoas. Porque, infelizmente, há muito julgamento. Mas ainda está sofrendo? Nossa, quanto tempo já faz? Infelizmente, esses mesmos de plantão aí, né? Acabam usando isso. E isso completamente faz parte da saúde emocional. Porque é algo que ninguém foi treinado para viver. Claro. Ninguém foi treinado para viver isso. Ninguém foi ensinado a viver isso. Sim. E esse é um sentimento que te machuca, te tira o chão, te tira, né? Assim, você não vai ter mais aquele contato que você tinha com a pessoa. Sim. Né? Você nunca mais vai ver. Eu conversava com meu esposo ontem e falava... Assim, o que mais me aflige é saber que eu nunca mais vou ver, nunca mais vou falar, parece mentira. E as pessoas vivem isso, né? Sim. Seja por uma perca, assim, para uma morte, né? Para uma doença, ou uma perda que não teve morte, mas teve um rompimento, né? Sim. Então, isso é muito sério. Isso acaba e detona com a saúde emocional das pessoas e podem trazer até transtornos mentais, né? Então, esse é um tema, assim, que deve ser muito prestado atenção. Deve ser visto com uma relevância, né? E eu acho que isso é o mais importante que você falou. Quando a gente, às vezes, não sabe muito como agir quando alguém perde alguém, ou em um momento de dor, perdeu um emprego, uma separação, alguém abandonou o lar, mas é estar junto, né?
É estar junto, né? Não precisa a presença, resolver a vida da pessoa, né? Isso, Porque eu acho que às vezes a gente tem esse intuito de querer resolver. Mas eu acho que quando a gente sente estar junto, vai se encaminhando um direcionamento de Deus, né? O que eu faço para essa pessoa? Ah, compra isso aqui. Né? Tipo, faz uma compra, assiste um filme junto. Isso. Quando a gente está mais em silêncio e prestando essa nossa ajuda do que quando a gente está tentando resolver de alguma maneira, Exatamente. É ser presente, né? Eu acho que a presença fala muito mais do que aquilo que você pode dizer, do que palavras, né? Então, até tem uma música que fala que um abraço vale mais que 1000 palavras, né? Então, e é isso. É você ser presente, independente se é um momento de luto, independente se é um momento de um desafio, de um trauma que a pessoa vivenciou, que ela não consegue superar, que ela está passando uma crise de ansiedade, um pânico. Não tem palavras para você falar para essas pessoas. É você estar presente, é você ajudar ela a passar por aquilo com mais leveza. Porque já é tão pesado, né? Sim. Se a gente for falar... Claro que as pessoas não têm uma má intenção de falar, né? E me aconselhar nesses momentos. Mas acabam colocando palavras mais pesadas em cima, né? Então, para a gente colaborar aí com a saúde emocional do nosso próximo, né? Vamos ser só presentes. Vamos ser sensíveis, né? Evitar algumas palavras, né? Legal. Porque senão... Nossa, muito bom, Gi. Muito boa essa conversa. Com certeza a gente tem que conversar mais. Ficaria aqui por horas, como você falou para mim no WhatsApp. Tem assuntos que a gente poderia ficar por horas, né? Falando. E é vai muito puxando, bom uma coisa vai falar puxando sobre outra, saúde né? emocional. Muito, então, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite e que você atravessa essa fase aí sabendo que você não está sozinha, né? Obrigada. Que tem uma família incrível que a gente observa, que a gente admira, mas tem amigos também. E eu te admiro muito. Obrigada, viu? Eu que agradeço, né? Que agradeço. Foi muito bom. Passa o tempo assim rapidinho, né? Que a gente nem vê. E, assim, esse tema, né? A gente acabou entrando nesse luto, mas faz parte, né? Claro. Então, é um tema, assim, que abre um leque, né? Para falar sobre saúde emocional, eu acho que, né? inclusive, dá pra gente marcar uma conversa para falar sobre essa questão do luto também. Sim, podemos sim. Eu acho que é bem importante, eu acho que é bem relevante. Estou à disposição, quero agradecer mais uma vez. Muito feliz, acho que falei bastante, né? Não, está Foi ótimo. E eu quero agradecer vocês de coração, né? Por tudo, pelo convite, por ter dado certo, se encaixado. E estamos à disposição. Então, eu ia falar Obrigada. isso. A gente vai deixar o @ da Gi aí na descrição do nosso vídeo. Se alguém quiser conversar com ela e ter mais informações sobre esse atendimento dela também, podem falar com ela, tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, Gi. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Se inscrevam no nosso canal e até a próxima.